A paz do Senhor Jesus, igreja, amém. Eu gostaria de pedir para que os irmãos se colocassem de pé, se colocassem em seus lugares, para que juntos nós possamos dar início ao nosso culto. E eu convido você neste momento a fechar os teus olhos, curvar as suas cabeças, para que juntos nós possamos orar, para que nosso culto seja abençoado e cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus Pai eterno amado, Deus querido, nós estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, Pai. Oh, Senhor Jesus, eu te peço aqui, Senhor Jesus, que o Senhor venha manifestar a Tua presença, a Tua glória aqui neste lugar, Jesus. Oh, Deus Pai eterno amado, que o Senhor venha tomar o Teu lugar de honra aqui neste altar, nesta igreja, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós somos os Teus filhos, Senhor Jesus, e aqui nós estamos, Senhor Jesus, para buscar, Senhor Jesus, a intimidade contigo. Nós estamos aqui neste lugar, Senhor Jesus, porque nós entendemos, Pai, que nós somos totalmente dependentes da Tua presença, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, toca em nosso coração, Pai. Enche-nos, Senhor Jesus, com a Tua presença, Pai. Oh, Senhor Jesus, ensina-nos, Senhor Jesus, com a Tua palavra, Senhor Jesus. Guia-nos, Senhor Jesus, Pai eterno amado, nas veredas das Tuas justiças, Senhor. Oh, Deus Pai eterno amado, Deus querido, que cada irmão, Senhor Jesus, que ao entrar sobre esta porta, Senhor Jesus, venha sentir o Teu toque, venha sentir a Tua presença, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, que esse não venha ser, Pai eterno amado, somente mais um culto, mas que venha ser um culto cheio da Tua glória, Pai. Renova as nossas forças com a Tua presença, Pai. Enche-nos, Senhor Jesus, com a Tua plenitude, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, aleluias. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Pela honra e a glória, nós estamos aqui, reunidos em meio ao nome do Senhor Jesus, para louvar e engrandecer o santo e poderoso nome dEle. E antes de nós começarmos a adorar o Senhor Jesus, eu gostaria de compartilhar um versículo com os irmãos, que está em Salmos 23, 3. Do 3 ao 4, nós vamos ler, que diz assim: O Senhor renova as minhas forças e guia-me pelos caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Glória a Deus, aleluia. Aqui nesse salmo, ele nos recorda que nós não devemos ter medo, nem quando nós estamos em meio às lutas, em meio à escuridão, porque o Senhor Jesus é aquele que nos guarda, que nos protege. Neste louvor que nós vamos adorar agora, ele nos recorda que em Cristo nós somos novas criaturas, que um dia nós andamos pelo vale da morte, mas o Senhor Jesus pegou pelas nossas mãos e nos trouxe para a maravilhosa luz. Ele nos trouxe uma nova esperança, Ele nos prometeu uma nova vida. E o Senhor Jesus está aqui neste lugar para nos recordar: ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é aquele que me protege, que me guarda, que me restaura. O Senhor é aquele que nos deu uma nova vida, e hoje nós somos nova criatura. Oh, Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, que quando nós estamos na Tua presença, nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a luz em meio à escuridão. O Senhor é a vida em meio à morte. O Senhor é a alegria em meio à tristeza. E Ele está aqui, aleluias, glória a Deus. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me destes, e para Ti eu vou. Para
Confesso que inseguro estou, mas seu amor me envolve, e as mentiras que eu ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou, para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Me lembrastes de tuas promessas, me moldastes até meu ser defeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembrastes de tuas promessas, me moldastes até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me, e para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti, e para ti eu vou, para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Me lembrastes Que neste momento você venha fechar os teus olhos. Como nós vimos nos Salmos, terão momentos que nós andaremos em meio à escuridão, onde parece que nós estamos sozinhos, abandonados, mas que você venha entender que existe um Deus. E hoje Ele está aqui para te lembrar das tuas promessas, que Ele não esqueceu da promessa que Ele te fez. Oh, que se você estiver triste nesta noite, ou se você achar que o Senhor te esqueceu, Ele manda eu te dizer que Ele não esqueceu das promessas. Esta noite Ele vem para te lembrar, filho, eu não esqueci. O amor dEle nos envolve, o amor dEle nos restaura. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Te alegra porque a tua promessa irá se cumprir em nome de Jesus. Para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos nos render aos pés do Senhor Jesus nesta noite. O Senhor diz que
Enquanto há fôlego de vida, há esperança. E as promessas do Senhor se cumprem no tempo dele, não é no nosso. Então, como nós louvamos, que nós nunca venhamos esquecer que existe um Deus fiel. O Senhor Jesus está aqui nesta noite para lembrar que as promessas dele nunca voltam atrás. Se um dia o Senhor Jesus te prometeu, ele vai cumprir. Mas para isso nós precisamos nos render aos pés do Senhor Jesus. Por mais que ainda não aconteceu, não desista, seja forte, seja corajoso, não desanime. Quando você se sentir fraco ou se sentir sozinho, se renda nos pés do Senhor Jesus. Eu me rendo aos teus pés nesta noite, Senhor Jesus. Eu me rendo aos teus pés, Senhor Jesus. Eu clamo a tua voz, Senhor Jesus. Clamai a voz do Senhor Jesus, pois Ele te atenderá. Clame por esta presença, pois Ele ouvirá a tua voz. Que nesta noite você venha se render aos pés do Senhor Jesus. Aleluias. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro
anjo pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Será que nós podemos cantar isso juntos? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Nós estamos aqui, Senhor Jesus. Jesus, eis-me aqui. Aleluia, Senhor Jesus. Aquele que se rende aos pés do Senhor Jesus, que é o único e eterno Salvador, levanta suas mãos e aplaudam a presença de Deus que está sobre este lugar. Aleluias. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Boa noite, pode se assentar. Nesse culto de quinta-feira, no nosso culto de oração, está sendo dirigido pela Célula Iavé, né? Levanta a mão aí quem é da Célula Iavé. Glória a Deus. Para essa célula de jovens maravilhosa, que eu amo muito. E nesse momento eu queria perguntar se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Se puder, amém, tem um irmão ali, tem mais alguém? Somente irmão, qual é o seu nome, meu irmão? Eliseu. Seja bem-vindo, Eliseu, Deus te abençoe. Creio que Deus tocou no seu coração para você vir até aqui, né? E vamos receber o irmão Eliseu ali com uma grande salva de palmas. Amém, glória a Deus. Muito obrigado. Amém. Toda honra e toda a glória venha ser dada a Deus. E nesse momento, que eu queria estar passando para vocês uma dinâmica da nossa célula. Eu queria aqui estar chamando 3 irmãs, 2 irmãs abençoadas. Uau! Para estar fazendo essa dinâmica, que é a Viviane e a Duda. Eita Deus! Graça e paz, igreja. Amém. Bom, eu preciso de
5 voluntários aqui para fazer essa dinâmica. Mas não pode ser da célula IAV, tem que ser de outro, tem que ser outras pessoas. Vou começar a escolher. 2, 3. Vai, Flávio, vai, Dazinho. Mais um, já tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não, já foi. 1, 2, 3, 4, 5. Cada um vai escolher um balão e vai pegar e vai ficar na ordem que está numerado esses balões. Por favor. Sim. Pode ser. 1, 2, assim. Quando eu falar já, vocês vão estourar esse balão ao mesmo tempo. Vai cair de dentro desse balão um papelzinho. Essa dinâmica é como se fosse um seu mestre mandou. Eu não vou abrir todos de uma vez, tá? A gente vai fazer assim, um por um. Vamos começar do número 1 até o número 5. Bom, e é isso, vai. 1, 2, 3. Guarda pra vocês, não falam. Diego, o que está escrito no seu papel? Vou ler pra você. Cante um trecho do seu louvor favorito. Cada participante vai ter 20 segundinhos aí pra... você vai. Você vai porque é de Deus. O mestre mandou. Escolhe um louvor que você gosta e canta um trechinho. Não sei cantar. Eu não sei cantar. Eu não sei. Eu não sei cantar. Escolhe um que eu te ajudo. É isso aí. Vamos, vai. Não sei cantar. Não tem vergonha. Não tem vergonha. Mas tá bom, valeu. O que está escrito no seu papel, tia Samanta? Um versículo decorado da sua cabeça. Eita, Deus. Eu vou ficar com o Pai Nosso. Mateus 6:9. 6:9 ou 9:6? 6:9. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Tem que falar tudo? Tá bom, o importante é que ela sabe. Ela sabe, arrasou. Gabi, o que está escrito no seu papel? Imite um personagem bíblico. Um difícil, né? Não vamos só morder uma maçã, vamos... Vai, que veio da sua cabeça. Tem que adivinhar, hein? Bíblico. Vai. Quem sabe? Acertou, Sara! O que está escrito no seu papel, Dazinho? Conte algo que mais te marcou na sua célula. Eita, Deus. Não, várias... teve vários acontecimentos que marcou muito. O que mais me marcou na célula foi recente, foi pós-encontro, né? Que a célula que teve na casa da nossa irmã, lá no Ferreira. Foi um dia que foi muito marcante, onde sentimos a presença muito real de Deus ali, o nosso irmão Diego. Inclusive, o nosso irmão Francisco foi batizado no Espírito Santo. Para mim foi muito marcante. Aleluia. Bom, agora o último, mas não menos importante. O que está escrito no seu papel, Lilê? Escolher alguém para você fazer uma oração. Você pode escolher qualquer pessoa para você dar um abraço e fazer uma oração por essa pessoa. Aleluia. Porque eu acho que gostaria de fazer por todo mundo, mas fazendo por eles, eles que cuidam da gente também. Amém. Pode? Vamos todo mundo, então? Vamos interceder, gente. Aleluia. Agora eu vou passar a oportunidade para a Vivi, que vai dar um versículo base dessa dinâmica e vai explicar um pouquinho sobre ela. A paz. O
versículo base da dinâmica está em João 14,15, não precisa colocar, tá bom? Diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ou seja, amar Jesus não é só falar, mas demonstrar com nossas atitudes e obediência. Assim como vocês ouvirão atentamente que o mestre mandou, Deus, o nosso mestre, também fala conosco e espera que a gente responda com prontidão e amor. Em Efésios 5:15 e 16 diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, pois os dias são maus. Isso nos faz refletir que, assim como essa dinâmica foi super rápida, a nossa vida também passa. Por isso, precisamos viver cada dia com um propósito, obedecendo à voz do nosso Deus e aproveitando cada oportunidade para fazer a vontade dele. Então, que fique essa reflexão de que não seja apenas uma dinâmica, mas sim um lembrete para estarmos prontos a obedecer a Deus e usar nosso tempo de forma sábia e com excelência. Amém. Amém, glória a Deus. Mais uma salva de palmas para o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Esses irmãos são bênçãos da cela Yahvé. Vocês viram como eles são bem criativos, né? Eles são bênçãos. E eu queria agora estar falando sobre célula, né? E a célula, ela é algo que faz tempo que eu não falo do como foi transformador a célula na minha vida. Eu estou nessa igreja desde 2018 e eu vim da célula Leões da Tribo de Judá, que era a célula Kids na época. E desde sempre a célula foi algo para mim que sempre me ajudou em tudo na minha vida, né? Até os dias de hoje, tanto nas áreas profissionais, tanto na área familiar, né, o estudo. E antes eu era uma pessoa muito tímida e a célula me ajudou a tirar essa timidez, né? Era uma pessoa muito tímida e eu comecei através da célula, aprender a me comunicar mais com as pessoas, a aprender a tirar esse medo que eu tinha de falar do amor de Jesus, porque antes, quando era no começo, assim, eu sempre tinha um receio, sabe, de falar de Jesus ou de falar algo para alguém que Jesus me incomodava no meu coração. E a célula, essa família também, que é a igreja, me ajudou muito nessa questão e foi algo muito transformador na minha vida. E eu via muitas pessoas também sendo transformadas através da célula, né? Porque muitas pessoas eu gosto muito dessa visão da nossa igreja, que é a visão celular, porque é algo que quanto mais você tem, dizer assim, uma liderança ou algo maior, mais você serve. Isso é muito lindo, porque no reino de Deus é assim, as coisas são ao contrário, né? No mundo, quanto mais você é patente alta, mais você começa a ter menos esforço e pessoas começam a fazer as coisas por você. Mas no reino espiritual é diferente. Quanto mais você cresce no mundo espiritual, ou você vira um líder, um supervisor, um coordenador, um pastor, mais você serve a Deus, mais você está disposto a servir a obra de Deus, né? Porque é melhor servir, né, do que receber, né? É melhor dar do que receber. E a célula foi algo muito bom sobre a minha vida. E se você aqui, que eu creio que todos aqui estão em célula, alguém aqui não está em célula, levante suas mãos. Amém? Todos estão em célula? Amém. Se vocês também que estão em célula, e vocês também sentem alguma dificuldade, ou que sente que a célula é apenas uma comunhão ali dos irmãos, que depois no final você come, né? Porque tem muita gente que no começo vai por comer, né? Por algum interesse. Mas espera que Jesus te pega, irmão. Fica ligeiro, não. E então, se você tem algo que é travado na sua vida, fale com a sua família ali, em particular, a sua célula. A sua célula é como se fosse a sua família. Depois que você sai da sua casa, a célula é como se fosse o seu irmão ali, seu tio, você tem um tio, você tem uma tia, você tem um pai, você tem uma mãe. A célula serve para isso.
entende? Para a gente se acolher, para a gente ali perder a nossa timidez e ter estratégia no mundo espiritual. Amém? E é isso que eu queria falar sobre célula. E eu queria estar passando também agora para os testemunhos da nossa célula. E queria estar chamando a vida do... Eita, deixa eu tirar a notificação aqui. Do Carlos. Vem cá, Carlos, para estar trazendo um testemunho na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Carlos, que foi uma vida através do encontro, né? Que foi trago pelo Bruno, né? Através da vida do Bruno, em nome de Jesus. E dar a oportunidade para ele estar testemunhando sobre a vida dele. Boa noite, a paz, igreja. Amém. Eu não sei nem como falar, né? Acho que Deus mudou minha vida de uma forma que nem eu achei que ia mudar. Só de subir no palco já foi uma vitória, né? Porque tanto que eu tenho vergonha, tá até me tremendo. Não sei nem como falar. Bom, tava me sentindo muito aflito, muita coisa passando na minha cabeça, me sentindo sozinho. E sempre buscando Deus, mesmo sozinho, acho que Ele me completava, mas do mesmo jeito eu me sentia muito sozinho, sabe? Na presença dEle, mas acho que Ele estava me preparando para esse encontro. Diversas vezes, muitas coisas deu errado. Tentei desistir para o encontro, o Bruno não deixou de desistir. Meus parceiros também. Eu estava indo mais, tipo, por Deus, mas também acho que se o Diegão, se meus outros parceiros, meus outros amigos não tivessem ido, eu teria pensado realmente em desistir, mas não era por amigos, era por Deus, né? Então fui, tô com vergonha e é por Deus, né? Como, eu não lembro quem foi que falou que é por Deus, a Vivi, né? Então eu tô aqui em cima, Deus mudou muito minha vida e não tenho muito o que falar, é sobre mudança, né? Acho que é só isso para falar mesmo. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém que está com oportunidade? Eita, esse vaso é bênção. Esse daí é maravilhoso. Queria estar chamando aqui a vida de um homem alto, que é bom de abraçar ele. É bom de abraçar ele, que é um homem... Você não, pastor. Você é bom de abraçar. Diegão aqui. Amém. A paz, igreja. Hoje eu vim contar meu testemunho de como era a minha vida passada. Diego de lá, bebia muito, fumava, não ligava pra nada. Aí chegou um dia que a minha vida que eu falei assim, isso não é pra mim. Aí eu comecei a ir pra igreja. Aí começou várias coisas a acontecer, coisa ruim, mas eu entendi no encontro porque esses negócios ruins aconteceu. Comecei a entender que era algo melhor para mim, mas Deus mudou minha vida de uma forma que eu nunca imaginei estar aqui nesse lugar. Mas Jesus fez coisas que eu nunca pensei, imaginava, passava isso na minha cabeça. E é isso que eu vim falar sobre esse testemunho. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, Deus seja louvado. Eu vejo muito o agir de Deus, gente, através da vida desses irmãos, dessas pessoas que estão chegando, né? A vida do Diego, do Carlos, tem também do Cauã, né? Da nossa célula. Agradeço muito e renova, né, a nossa fé, a nossa caminhada de quem, às vezes, a gente está um certo tempo na caminhada cristã, você vê como é o agir de Deus, né, na nossa vida, como Ele muda as pessoas. E hoje a gente não vai ter o VPD News, né, mas eu queria estar passando um aviso que a gente tem essa semana, que a gente estará tendo essa semana, né, o Caderno de Ouro, o Livro de Ouro, na verdade, o lançamento do Livro de Ouro, lá, que acontecerá lá na nossa igreja sede, né, Capitão Casa, 288, lá na Vila Jerusalém. E estará tendo lá 4 cultos. Alguns desses horários
que estará ocorrendo na programação. Nossa igreja estará participando, né? Nossa igreja de Diadema. E convido vocês a estar lá. A partir das 15h30 até as 4h30, a nossa igreja estará lá participando. Mas o Livro de Ouro estará começando a partir das 2h. E quem quiser, né, ficar o dia inteiro, ou tem gente que não consegue ficar o dia inteiro porque depois tem a célula, né, vá lá, né, junto com a nossa igreja, ou se preferir ficar o dia inteiro, fique à vontade, né? A Capitão Casa também é a nossa igreja, nós somos todos um só corpo. E sem demorar muito, queria estar partindo para as ofertas e queria estar chamando aqui uma irmã muito abençoada para estar trazendo falar sobre dízimos e ofertas. Está chamando aqui a Sabrina. Amém, glória a Deus. Obrigada. Eu estava tranquila até subir aqui. Graça e paz, irmãos. Eita Deus, quanta gente. Igreja, eu sou a Sabrina, eu faço parte do Corpo da Yahvé. E hoje eu vim trazer uma breve palavra sobre dízimos e ofertas. Irmãos, enquanto eu estava orando, pedindo para Deus me mostrar o que eu deveria falar aqui hoje, Ele me trouxe uma breve passagem que fica em Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Eu vou ler para vocês rapidinho, tá bom? Para a gente não estender muito. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que ela possuía para viver. Irmãos, hoje eu vim trazer, na verdade, não só uma palavra de dízimo e oferta. Eu vim trazer um apelo a todos vocês, que nós possamos dar com alegria, que nós possamos entregar os dízimos, as ofertas e principalmente o nosso coração para Ele, porque é tudo o que Ele quer, né? É a verdade. E hoje eu peço que nós entregamos tudo o que nós temos, não o que sobra, porque nada nos pertence. O meu dinheiro não me pertence, a minha família não me pertence, a minha casa não me pertence. É tudo dele, é tudo para ele, é tudo sobre ele. E em momentos muito difíceis da minha vida, mesmo quando eu ainda não era da igreja, porque eu me converti faz pouco tempo, que eu voltei para os caminhos do Senhor, eu sempre vi ele presente comigo. Principalmente na época que eu estava estagiando. Eu vou dar um breve testemunho sobre a minha vida. Eu estagiei durante 2 anos em uma empresa. E quando eu entrei, tudo estava certo para a gente ser efetivado. Nós seríamos, era já ok, eu estou ali, só 2 anos vai passar, nós iremos ser efetivados. E faltando 1 mês para isso acontecer, essa porta que ela estava aberta, ela se fechou. Então, foi muito frustrante para a gente que estava ali 2 anos, 40 alunos estudando, se dedicando, acordando todo dia cedo. Quando chegou no mês, falou, não, vocês não vão ser efetivados. E mesmo naquela dificuldade, eu não desisti, eu continuei crendo, eu continuei orando. Minha mãe orou muito por mim, meu pai, eu sei que ele orou muito por mim. Foi propósito, fé. E quando a gente menos esperava, em 3 meses, não foi 1 ano, não foi 2, igual tinha algumas pessoas esperando, foi em 3 meses, veio a resposta que nós seríamos efetivados. Então, eu voltei para aquela empresa, não como estagiária, mas sim como efetiva. E eu sei que é tudo Ele, que tudo isso é obra dEle. A gente só está aqui porque Ele permite. E eu acredito que esse tempo que eu fiquei longe me serviu muito para aprender a ter paciência, aprender a confiar, porque falar sobre a confiança é fácil, mas viver isso em meio às dificuldades, em meio ao, meu Deus, eu não vou ter o salário, eu não vou poder fazer isso. Por mais que eu seja nova, eu estudo, eu tenho as minhas coisas. Então, em meio à preocupação, eu ainda tive a minha fé. Eu nunca deixei de acreditar. E graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de dizimar na casa do Senhor. Mas foi porque Ele me permitiu. Ele colocou isso no meu coração, de estar aqui hoje, dizimando, ofertando, e é tudo com alegria. Então, hoje eu peço a vocês que nós possamos dar com alegria, que nós possamos devolver o que é dele,
Porque esses 10% a gente só está devolvendo. É dele, não é nosso. As nossas ofertas são dele. Então, que nós possamos verdadeiramente dar com alegria. E para quem está desempregado, para quem está esperando uma porta de emprego, creia, entregue hoje o seu coração. Porque é isso que ele quer, nosso coração, a nossa verdadeira adoração, que nós possamos estar aqui de corpo e alma para o Senhor. Era isso que eu queria trazer, o grupo de louvor pode subir. É um breve testemunho, mas foi algo que o Senhor colocou no meu coração para trazer aqui hoje. E eu acredito que é isso que o Senhor quer de nós, que nós estejamos aqui verdadeiramente, que nós possamos adorar, que nós possamos dizimar, que nós possamos ofertar cada dia mais. E que Ele esteja presente. Igreja, pode se colocar de pé. Então, que estejamos aqui e possamos ser verdadeiros com tudo que nós fazemos, com as nossas ofertas, que não seja só uma obrigação, porque eu tenho que dizimar, porque eu tenho que ofertar, mas sim porque eu quero, e sim porque eu posso, porque Ele me permitiu. Ele me permitiu estar aqui hoje. Amém? Vou fazer uma oração rápida aqui, tá? Vamos lá? Oremos. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, com todo o nosso coração. Estamos aqui, Deus, entregando nossas ofertas, nossos dízimos, com toda alegria, Senhor. Porque tudo é para o Senhor, tudo é seu, nada nos pertence. E que possamos estar aqui, Pai, que nada falte em nossas casas, que não falte nada em nossas mesas. E quem está passando por dificuldade, Senhor, nós cremos que o Senhor irá prover. Nós temos essa fé, essa esperança no Senhor, porque Tu és tudo que podemos ter, Tu és tudo que podemos ser, Senhor. E se tem alguém aqui enfermo, passando por alguma dificuldade, por alguma doença que nós não sabemos, mas o Senhor conhece cada coração aqui presente, Jesus. Então toma conta, Senhor. Nós entregamos nossas vidas em Suas mãos, as nossas finanças, as nossas esperanças, os nossos sonhos, os nossos planos, Senhor. Está tudo em Suas mãos, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Quem está feliz aqui com o Senhor Jesus, dá um glória a Deus. Aleluia do Senhor. A alegria do Senhor Jesus é a nossa força. E aquele quem está em Cristo é feliz. Então vamos cantar com alegria. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. De novo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Vamos todo mundo cantar junto. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus.
Lindo noivo. Glória a Deus. Eita, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Eita, já chegou o fundinho, ó. Já sabe o que é isso, né? Alimento espiritual agora. Palavra. Não tem calça saruel, nem cabelinho na régua. Eu queria estar chamando agora uma pessoa muito especial para a célula. Não somente para a célula, mas também para a minha vida. Para estar trazendo uma palavra aqui para a gente. Queria estar chamando a minha noiva, Sara, para estar trazendo a palavra. Glória a Deus. Amém, Senhor. Valeu a pena esperar, Senhor. Isso é poderoso. É Deus de milagres. Não chora não. Só no casamento. Amém, gente. Vamos estar estendendo agora a nossa mão para Sara. Estar orando pela vida dela, para que tudo que ela vier falar aqui, que seja o Senhor através da vida dela, que ela venha ser usada, que ela venha ser tocada e que através das palavras dela o Senhor venha estar falando conosco. Então oremos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais oportunidade de estarmos aqui. Queremos te agradecer por mais um momento de palavra. Que o Senhor, Pai, venha estar aqui agora usando a sua filha, Sara. Que em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo venha estar conduzindo ela neste momento, Pai. Cada palavra que sair da boca da sua filha, Senhor, venha vir como flecha em nossos corações, como uma palavra de renovo, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha estar falando com cada um dos seus filhos aquilo que o Senhor tem para falar para nós, não o que queremos ouvir, Senhor, mas que o Senhor venha falar profundamente em nossos corações, que possamos guardar tudo que for falado aqui e praticar, Senhor. Em nome de Jesus é que eu peço e te agradeço, Senhor. E usa a vida da Sara, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, igreja. Amém? 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 Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A igreja está um pouquinho mais cheia, né? Glória a Deus. Eu quero ser rápida e direta. O culto de quinta-feira é um culto mais rápido. Mas eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem falado ao meu coração esses últimos dias. E um assunto que o Senhor tem falado muito comigo, a nossa célula começou a ler Hebreus, né? Esses dias, e a gente está no capítulo 4 ou 3? 4, né? Capítulo 4, e o Senhor tem falado comigo sobre... Acredito que a maioria é cristão, só o Eliseu, que ainda não, mas vai ser em nome de Jesus, nós cremos. Sobre esse anseio da gente, cristãos, de querer, de alguma forma, impressionar a Deus, vamos se dizer assim. E o tema dessa palavra de hoje, vocês vão entender o que eu estou falando, o tema da palavra é: não precisamos performar, Cristo sustenta. Alguém aqui sabe o que é performar? Alguém queria falar aqui o que vocês entendem por performar diante de Deus? O que significa? Ser perfeito? Oi? Criar uma forma? Bom, o que a Sá falou? Fazer um personagem, se exibir, fingimento. Oi? Atuação, entendi. Então, de acordo com o dicionário, performar significa desempenhar algo muito bem. Ou fazer um espetáculo, como vocês falaram, fazer um espetáculo buscando agradar alguém ou um público. Então, quando nós trazemos para esse assunto de performar diante de Deus, significa a gente querer fazer algo para impressionar a Deus. Fazer algo com interesse de querer que Deus se impressione com algo que nós fazemos, né? Seja cantar, seja orar, seja pregar, seja ofertar, seja limpar, seja dizimar, seja qualquer das coisas que a gente faça para tentar impressionar a Deus. E eu queria ler com vocês um texto bíblico que está lá em Salmos, capítulo 50, do versículo 7 ao 15. Se puder, glória a Deus. Esperar o pessoal achar. Se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Ouça, meu povo, pois eu falarei.
Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado nos milhares de colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido dos insetos do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E o último, clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Amém? Podem vos assentar. Esses salmos que a gente acabou de ler foi escrito não por Salomão, não por Davi, foi escrito por um cara chamado Asaf. Asaf, ele era líder do louvor no templo do reinado de Davi. Então, ele era o líder do louvor no templo. E esse salmo, diferente de muitos outros que a gente lê, não é um salmo de cântico, não é um salmo de gratidão a Deus, não é um salmo de lamento, mas é um salmo de Deus falando ao povo como forma de exortação. Então, Deus, ele usa Asaf. Asaf é tomado por Deus ali naquele momento. Se puder deixar aberto aqui no versículo 7. Asaf, ele é tomado por Deus nesse momento, e aí Deus fala assim, ó, ouça meu povo, pois eu falarei. Aqui é o próprio Deus falando com o povo de Israel. E ele diz, eu vou testemunhar contra vocês. Ou seja, Deus, ele está falando, eu vou falar algo que vocês estão fazendo que não está me agradando. Eu não estou gostando disso que vocês estão fazendo. Pode passar, para a gente ir explicando. E aí Deus vai falar assim, ó, eu não acuso vocês pelos sacrifícios que vocês estão fazendo. Porque no Antigo Testamento, acho que todos sabem, as pessoas precisavam fazer sacrifícios, né, enviar o bezerro, o novilho, seja qual for o animal, de forma imaculada, perfeita, para que o sumo sacerdote entrasse lá, oferecesse o sacrifício e obtivesse o perdão dos pecados do povo. Então Deus, ele fala assim, eu não acuso vocês por estarem oferecendo o sacrifício de vocês. Vocês não estão errados em fazer o melhor de vocês, ou seja, oferecer o melhor novilho, oferecer tudo isso. Pode passar. Aí Deus vai falar assim, ó, eu não preciso do que vocês estão oferecendo. Eu não preciso dos novilhos, eu não preciso dos bodes, eu não preciso de nada disso que vocês estão me oferecendo. Vocês estão achando que pelo fato de vocês estarem fazendo isso, vocês estão de alguma forma me impressionando? Eu não preciso de nada disso, porque ele fala assim, ó, todas essas coisas são minhas, pode passar. Ele fala assim, ó, todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado e nos milhares de colinas. Ou seja, Deus, ele está falando assim, vocês acham que pelo fato de vocês estarem fazendo todo o ritual que vocês precisam fazer, oferecer os melhores novilhos, oferecer as cabeças de gados, os cordeiros ali, vocês acham que vão me impressionar de alguma forma? E aquelas pessoas, o povo de Israel, né, que está se referindo aqui, eles estavam fazendo tudo isso, não que isso esteja errado em ser feito naquela época, porque era necessário fazer para obter o perdão, mas que o coração daquelas pessoas, não existia sinceridade no coração delas. A visão delas, o entendimento delas não estava na palavra de Deus, e entender que não era sobre nós oferecermos algo, ou o melhor sacrifício, mas era sobre obter o perdão do Senhor. E aí, Deus fala assim, eu não te repreendo pelos seus sacrifícios, ou seja, o problema não é a prática em fazer o sacrifício, mas é a falta de sinceridade do coração. A Sabrina, ela falou isso aqui, sobre a gente fazer e ofertar com verdade. Então, com sinceridade no nosso coração. E hoje eu quero trazer para vocês 2 pontos do porquê Deus não precisa ser impressionado, porque Ele já é dono de todas as coisas. Todas as coisas são deles. Não há nada que nós possamos fazer para impressionar a Deus. Ele já é dono de todas as coisas. Ele já tem tudo. A única coisa que Deus quer de nós nessa noite é um coração quebrantado, é um coração sincero, é um coração que existe verdade. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui de forma rápida, do porquê Deus não precisa ser impressionado,
é porque Ele não quer algo de nós, como eu já falei. Ele simplesmente nos quer. Nós vamos ver isso, né, que Deus é dono de todas as coisas, se puder abrir, em Salmos 24, versículo 1. Vai dizer assim, Salmos 24, 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Não sou eu que estou falando isso, é a própria palavra de Deus. Deus é o dono de todas as coisas. Então, Ele não precisa de nada, Ele não quer nada de nós. Ele apenas quer nós, né? E aí eu anotei aqui, eu não estou dizendo que devemos fazer algo para Deus de qualquer forma. Não entenda errado, não entenda que se eu for, por exemplo, cantar aqui, eu devo cantar de qualquer forma. Não entenda que se eu for servir, limpar a igreja, eu devo limpar de qualquer forma. Não entenda que se eu for pregar, eu devo pregar de qualquer forma. Mas eu devo sim dar o meu melhor para Deus. Eu devo sim dar tudo que eu tenho para Deus, porque Ele é merecedor. Ele é merecedor da nossa excelência. Mas entendendo o propósito de tudo isso, entendendo a sinceridade do nosso coração em adorar e fazer tudo para a honra e glória dEle. Né? Então, lá em Salmo 51, versículo 17, nós vamos ver os sacrifícios que agradam a Deus. Os sacrifícios que Deus se agrada. Olha só, os sacrifícios que agradam a Deus, vamos lá, podem ler comigo? São um espírito, um coração quebrantado, não desprezarás. Então, existe uma única coisa que Deus não resiste, que Deus não vai falar assim, não vai ter como, eu vou ter que ir até essa pessoa. É uma pessoa que tem um coração quebrantado na presença dEle. E quando eu digo quebrantado, irmãos, não entenda que é apenas vir aqui, chorar, se derramar na presença de Deus, levantar as nossas mãos, mas é entender que tudo é sobre Ele, que a graça dEle é derramada sobre nós. É um culto racional, é o que a palavra nos ensina, que Deus se agrada do nosso culto racional, entendendo o porquê nós estamos ali, o porquê nós estamos fazendo isso. Nós não viemos à igreja apenas por rotina. Isso acontece muito na vida do cristão. Se torna uma rotina aos domingos, vir aos cultos, chegar aqui, cantar os louvores, ouvir a palavra e voltar para casa. Se torna uma rotina. Eu falo por mim, porque muitas das vezes já se tornou uma rotina. E eu acabei perdendo o sentido do que eu estava fazendo. Eu acabei perdendo o sentido do porquê eu estou aqui. Eu estou aqui apenas porque virou uma rotina. Todos os domingos eu venho. Ou eu subo aqui apenas porque eu estou na escala, porque eu preciso cantar. Não, irmãos, o nosso coração tem que estar direcionado para Deus, entendendo o que nós estamos fazendo, que não é sobre nós, que não é sobre o melhor sacrifício que nós estamos oferecendo para impressionar a Deus, mas é sobre o nosso coração estar voltado para as vontades dEle, para o que Ele quer da gente. Deus, Ele deseja sinceridade. E eu anotei aqui que façamos o melhor sim. Eu não estou dizendo para nós fazermos de qualquer forma, mas entendendo o propósito do que fomos chamados. Deus, Ele não se satisfaz com rituais e sacrifícios. Nós vimos aqui. Deus, Ele estava vendo que o povo de Israel estava ali oferecendo sacrifício, estava fazendo a parte do ritual, tudo bonitinho, mas eram sacrifícios vazios, que aos olhos humanos eles poderiam olhar e falar assim, esse sacrifício Deus vai... Esse novilho aqui é o melhor de todos. Esse aqui não tem mácula nenhuma. Esse aqui é branquinho, ó, perfeito. E Deus fala, eu não julgo vocês por fazer isso. Façam o melhor sim. Mas façam com sinceridade. Né? Porque para Deus, se não existe sinceridade, de nada vale. Se o nosso culto não é da alma, de nada vale. Não vale de nada, irmãos. E vamos partir para o segundo ponto já, rapidamente. Do porquê que Deus não precisa ser impressionado. O primeiro ponto é qual? Alguém lembra? Vocês estão comigo? Porque tudo é dele. Ele não quer nada de nós. Ele nos quer, né? E o segundo ponto do porquê Deus não precisa ser impressionado é porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Você pode glorificar por isso? Glória a Deus. O sacrifício de Jesus é suficiente, irmãos. O povo estava entregando sacrifícios perfeitos aos olhos humanos, né? Como eu falei. Mas que para Deus eram vazios, porque eles não entenderam o verdadeiro propósito. E Cristo, o próprio Deus, Ele se fez carne, se fez homem, se fez sacrifício vivo por nós. Ele morreu naquela cruz, Ele entregou, né, a sua vida, o seu sangue, para que nós obtivéssemos
o perdão de Deus e a graça de Deus. Vamos ler lá em Hebreus 9, versículo 12. Olha só o que ele vai falar. O autor de Hebreus: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Esse versículo está falando sobre o próprio Jesus, né? E aí ele está comparando, Hebreus, ele usa muito essa comparação, né, do Velho Testamento, onde os judeus eles faziam todos os sacrifícios, como a gente leu, mas aí o autor aos Hebreus ele veio e fala, não é mais agora por meio de sangue, não é mais por meio agora de sacrifícios de bodes, de novilhos, mas agora pelo próprio sangue de Cristo Jesus. Cristo, ele entrou no santuário de uma vez por todas, ele obteve uma eterna redenção. Nós não precisamos fazer mais nada para obter o perdão de Deus. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios como aquelas pessoas faziam para obter o perdão de Deus. Agora nós temos Cristo Jesus. O sacrifício dele é suficiente. Nós vamos ver, como eu falei lá no tema, que até eu esqueci o tema. Não precisamos performar, Cristo sustenta. Quando eu falo Cristo sustenta, vamos ler lá em Hebreus 1, versículo 1 ao 4. No passado, ele está falando do Velho Testamento, das velhas práticas. No passado, lá no tempo de Moisés, enfim. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, ele está falando de hoje. Nos falou por meio do Filho. Quem é o Filho? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, olha, eu quero que vocês frisem nessa parte aqui. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, pois é muito superior aos anjos, e o nome que herdou também é superior ao deles. Amém? Volta no versículo passado, acho que é o 3. Fala ali, ó. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Então nós, olhando para esse versículo, a gente entende que agora nós não precisamos mais performar diante de Deus ou fazer algo para tentar impressionar a Deus. Cristo sustenta todas as coisas. É por meio dele que nós temos o perdão, é por meio dele que nós temos acesso ao Santo dos Santos, é por meio dele que nós temos acesso a Deus. E a partir de agora, Deus não nos olha mais com um olhar de condenação, mas com um olhar de amor. Mas não porque nós somos bons, não porque nós sabemos fazer algo muito bem, não porque nós fazemos coisas boas, não porque nós viemos à igreja, não porque nós evangelizamos, não porque nós fazemos algo aqui, toca a bateria muito bem, o Murilo, os meninos aqui se esforçam para aprender os louvores. Deus, não que Deus, ele não se importe com isso. Ele se importa, ele fala, eu não julgo vocês pelos sacrifícios de vocês, mas ele se importa com realmente nós fazermos o melhor, dando o nosso melhor de coração, com sinceridade. E ele nos enxerga através de Cristo. Mais um negócio. Hebreus 10, versículo 19 ao 22. Tem muito... É só Hebreus. Portanto, irmãos, olha só. Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Então, hoje nós temos acesso ilimitado. Nós podemos entrar no lugar santíssimo na hora que nós quisermos. Deus está disponível para nós a todos os momentos. Então, nós temos acesso ao Santo dos Santos a todo momento, mas não é por nós, é pelo sacrifício de Jesus. E hoje eu quero que nós venhamos sair daqui entendendo que nós não precisamos tentar impressionar a Deus com algo que nós façamos, mas que nós venhamos entregar o nosso culto de forma sincera, com o coração sincero. Que Deus espera que nós estejamos aqui não só de corpo, não só presente aqui, mas de corpo, alma e coração, que é o que o Senhor busca, né? E aí nós lemos que Deus, ele não despreza um coração quebrantado.
Deus, ele não se afasta de alguém que tem um coração quebrantado. Então, se nós queremos estar perto de Deus, se nós queremos buscar mais de Deus, se nós queremos conhecer mais de Deus, nós cantamos tanto aqui de que quero conhecer Jesus, qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Mas quando é na hora da gente realmente buscar viver isso, realmente conhecer a Cristo, realmente fazer valer aquilo que nós cantamos, às vezes nós voltamos atrás. Às vezes nós esquecemos do que nós lemos aqui, do que nós aprendemos aqui. Todos os dias, né, todos os cultos, o pastor e outras pessoas estão aqui nos ensinando sobre como nós devemos andar, sobre como nós devemos nos comportar. E às vezes nós saímos ali daquela porta e parece que tem uma amnésia, assim, esquece de tudo. E tudo que é falado aqui em cima a gente faz ao contrário do que nós deveríamos fazer. Mas hoje Deus nos convida a realmente pensar se nós estamos com o nosso coração nele, se nós estamos entregando uma adoração sincera a ele, se nós estamos realmente aqui entregando algo de verdade, né? Uma verdade para Cristo. E eu quero pedir que você fique de pé nesse momento. Eu estava estudando essa palavra hoje, eu até postei essa frase, e o Senhor, ele falou muito ao meu coração sobre a graça de Deus, né? Porque nós entendemos que é pelo sacrifício. E aí veio uma frase no meu coração, de que essa frase é assim: não há nada que nós possamos fazer que faça a gente merecer a graça. Não há nada que nós possamos fazer que nos faça merecer a graça. Mas também não há nada que nós possamos fazer que nos faça não merecer a graça. Porque a graça é algo imerecido. É algo que o Senhor nos presenteou. Então, não importa se você é a pessoa mais engajada na igreja, não importa se você é a pessoa que ora mais bonito, que fala mais bonito, que prega mais bonito, que canta mais bonito. Isso não importa para Deus. O que importa é um coração quebrantado, porque a graça de Deus é derramada sobre todos os que aceitam essa graça. E aqueles que estão distantes, aqueles que às vezes se sentem indignos, fracos, e falam assim: Deus, eu não mereço a sua graça, eu pequei, eu não mereço. Por muitas das vezes eu já passei por essa luta de entender a graça, porque muitas das vezes eu tentei merecer a graça. Eu pensava, eu estou ali, eu estou jejuando, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, então eu mereço a graça. Mas no momento que eu não estou fazendo isso, eu não mereço a graça. Mas a graça de Deus é justamente para esses momentos. É para que quando a gente estiver longe, a graça nos aproxime. Para que quando a gente estiver fraco, a graça nos fortaleça. Para que quando a gente estiver triste, a graça nos alegre. Porque é sobre isso, irmãos, é tudo sobre Ele, não é nada sobre nós. Nós não podemos nada, nós não temos, nada para oferecer a Ele, porque tudo Ele já tem. Então, que nós viemos entender nessa noite, que nós não precisamos performar, porque Cristo sustenta todas as coisas. Eu queria que você fechasse os seus olhos e... assim como o povo de Israel caiu no erro de pensar que os ritos eles podem substituir o relacionamento com Deus, Deus ele não procura por ritos perfeitos, ele procura por um relacionamento, ele procura por um coração contrito, um coração sincero na presença de Deus. Deus ele não se impressiona com formas bonitas, mas ele vê o nosso coração. E ele está dizendo hoje para cada um de nós que o que agrada a ele é um coração quebrantado. Então, eu quero que você pense se nós estamos oferecendo realmente um louvor verdadeiro, ou nós estamos apenas cumprindo tradições, ou nós estamos aqui apenas fazendo algo litúrgico. Será que nós estamos adorando com o ritual ou com o nosso coração? Quero que você pense isso nessa noite, e que nós venhamos voltar ao início, voltar ao primeiro amor, voltar ao culto verdadeiro a Deus, com um coração sincero. Eu oro nesse momento para que o Senhor ele venha revelar aos nossos corações, revelar aos nossos corações o sacrifício de Jesus, o verdadeiro evangelho de Deus. Cristo é revelado a nós. Nós não precisamos mais fazer nada, nós não precisamos mais orar mais bonito, ou falar mais bonito, ou pregar mais bonito para sermos aceitos por Deus, porque Cristo sustenta todas as coisas. Ele fez o sacrifício por mim e por você. E que nessa noite nós venhamos entregar a Ele a nossa melhor adoração.
que nós venhamos entregar a Ele o nosso melhor louvor. Não porque é sobre nós ou sobre fazer um louvor bonito, mas é porque Ele é merecedor de todas as coisas. É porque Ele é bom conosco, é porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é grandioso, Ele é majestoso, Ele é grande. E Ele nos ama mesmo sendo tão grande. Ele é um Deus Emanuel, Ele é um Deus que quer um relacionamento conosco. Ele é um Deus que quer estar perto de você, irmão. Ele quer estar perto de você, Ele quer ter um relacionamento com você. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Vamos adorar a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, Louve nessa noite. sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Erga sua voz essa noite, diga isso. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Aleluia! Que os nossos corações estejam voltados para ti, Jesus. Nós não queremos apenas cantar da boca para fora, mas nós queremos viver o que nós cantamos, entregar o nosso culto a ti. Aleluia! Não seja fingido, diga, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Mas de que nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos. Pois de que vale ter
buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Que o nosso louvor cante, igreja, não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Vamos entregar o coração para o Senhor nessa noite. Que o nosso diga para Ele: recebe o meu louvor, Senhor. Não seja recebe o meu coração, fingido, Senhor Jesus. Recebe a minha alma, a minha vida. Cante para Ele. Cante para Ele. Nos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Oh, aleluia. Nessa noite, irmãos, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero fazer mais uma oração com você. Tudo palavra maravilhosa da nossa irmã Sara. Precisa ver o entendimento da graça, o entendimento do perdão, daquilo que você recebeu da parte de Deus. Precisamos ter isso muito bem, sabe assim, claro no nosso coração. Não merecíamos, nem eu nem você, por melhor que fôssemos, ou por pior que fosse, não merecíamos aquilo que recebemos, mas recebemos o dom da vida, que é Cristo Jesus. E nessa noite, eu quero que você faça uma oração de entrega ao Senhor. Amém? Tem alguém conosco pela primeira vez? Temos, glória a Deus, seja bem-vindo. Então já vai junto conosco entregar o coração nessa noite. Nós vamos, em nome de Jesus, falar para o Senhor: Senhor, não é performance, não é o que nós podemos fazer, não é aquilo que eu posso, que eu sei, não, nada disso. Tudo colocado nos pés de Jesus perde o valor, meus irmãos. Tudo devemos filtrar no Senhor, Ele deve ser maior. Coloque na presença do Senhor a tua vida, suas dificuldades. Pastor, eu tenho tantas dificuldades, Senhor. Fala para Ele. Ontem eu estava numa visita e eu falei assim: sabe qual é um dos maiores problemas? Não abrimos o coração para o Senhor na oração. Fale tudo para Ele agora. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Não espere alguém orar por você. Fala para o Senhor tudo que está no teu coração nesse momento. Vamos fazer uma oração e você vai falar para Ele. Fala: Senhor, meu coração está assim, eu não tenho esse entendimento, eu estou entristecido, eu estou magoado, as pessoas me caluniam, Senhor, eu não consigo viver a graça, eu não consigo, ainda que eu lute, Senhor, parece que eu estou tão distante do Senhor, mas hoje eu entrego o meu coração, Pai. Faz uma obra, entra em mim, comece a falar com Ele, fala com Ele agora, comece a falar, abre o teu coração para Jesus, fala: Senhor, eis-nos aqui, Senhor, nessa noite, Pai.
não é sacrifícios, ainda que sejam bons, não é a nossa oferta, ainda que seja boa, não é o nosso dízimo, ainda que seja alto, não é o dom, não é a minha maneira, a forma de pregar, não é o meu trabalho, não é a obra que eu faço, não é aquilo, mas é tudo aquilo que o Senhor fez por nós, está baseado naquilo que o Senhor, na sua entrega, no seu sangue, está baseado no teu favor, no teu amor sobre nós, Senhor Jesus, e nós vamos andar nisso, nós vamos dar glória ao teu nome, Jesus, o nosso coração está no Senhor. O Senhor está falando nessa noite com você. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Comece a orar, uma oração de entrega. Deixe de sofrer, irmão. Entra no descanso do Senhor. Comece a louvar, comece a falar, Deus, comece a orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, o nosso coração te pertence, a nossa vida te pertence. Nós adoramos o teu nome, nós te louvamos. Em nome de Jesus. Eu compreendo, Pai, que fui amado. Eu compreendo, Pai, que o teu sacrifício é maior do que os meus erros. Teu sangue me cobre. Fala para ele, teu amor me cobriu, me alcançou. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você pensou em desistir. Talvez você está aqui e quer tomar a decisão de receber Jesus como Salvador. Levanta sua mão. Ou quer reconciliar, levante sua mão, é noite para isso. Em nome de Jesus, Pai soberano, nós oramos nessa noite, agradecemos pela oportunidade, por esse tempo contigo, por ouvir a tua palavra, agradecemos, Senhor, te louvamos, Senhor. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, anima a nossa vida em fé, em nome de Jesus, Pai. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade. E oramos em nome de Jesus, amém? Amém? Você pode dar uma salva de palmas para aquele que merece sua adoração, seu louvor, aleluia, aleluia, Jesus, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, amém? Amém, nós já vamos encerrar, nosso horário já está no horário em cima, eu só quero mencionar os irmãos que vão tomar ceia. Eu vou pedir para o pastor Ricardo ministrar ceia para os irmãos ali na cozinha que não tomou no domingo por algum motivo, já está relatado, o pastor Ricardo vai estar servindo, por gentileza pastor, servir a ceia para os irmãos que são batizados nas águas, não tomaram. Nós vamos fazer uma oração pelo Dom. Eu recebi algumas mensagens agora à noite do Alan. O Dom está internado em observações, que está com uma broncopneumonia ou coisa assim, pulmonar. Depois se os irmãos puderem mandar mensagem para ele, para saber. Mas nós vamos levantar um clamor pelo Dom, amém? Filho do nosso irmão Alan. E nós vamos orar também pela família, nossos familiares do nosso irmão Marcelo. Terça-feira foi segunda-feira o falecimento dele, nós vamos orar também, em nome de Jesus. Aprovou o Senhor levar e dar descanso para ele, né? Sabemos que ele está na glória, louvando, né? Em nome de Jesus, nós nos alegramos nessa notícia, né? Por muito tempo ele esteve no palco aqui conosco, louvando. Havia vezes não tem ninguém no louvor e ele aí puxando o louvor sozinho, cantando, pulando. Hoje está pulando lá nos pés do Senhor. Eu tenho certeza disso. Eu fico muito feliz porque ele é um ensinamento. Ele é um instrumento de Deus, né? Foi um instrumento de Deus e clama porque era uma pessoa primeira a chegar, sabe? Uma pessoa assim muito engajada, sabe, irmãos? Eu louvo a Deus pela vida dele, né? Eu quero orar pelos familiares, pelo seu filhinho, sua mãe, né? Em nome de Jesus, junto com a igreja, amém? Nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. Domingo nós temos culto normal, amanhã temos algumas células que é amanhã, algumas no sábado, logo mais está chegando, temos um culto de mulheres, né? Acho que é dia 20, é isso? Dia 20 de setembro, temos um culto de mulheres aqui, vai ser uma bênção, amém? Estará conosco a Mayra, que é psicóloga e crente cristã, filha de Deus, amém? Ela já ministrou aqui uma vez, mas agora vai falar de um tema específico. Então nós vamos orar, amém? Vamos orar pelo Dom, vamos orar pela vida do nosso irmão, nossos familiares do nosso irmão Marcelo, amém? Pai, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade e queremos orar, apresentando a vida do Dom. O Senhor entra com providência, cura, Senhor.
limpa os pulmões, limpa, Senhor, dá melhor a ele, visita-o agora, visita o Alan, Renata, que estão no hospital com ele, toca, Senhor, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu também quero orar, Pai, pela vida do Christopher, Senhor, que nós vemos orando alguns dias e ele está tendo melhoras, e nós queremos te agradecer por isso, porque o Senhor tem visitado. Ele que estava entubado já não está mais, ele que estava sem reações agora está reagindo. Pai, nós agradecemos, Pai, que volte para casa sem sequelas, e que os pais tragam aqui na igreja, para que nós, ó Deus, mostremos para a igreja o milagre, Senhor, em nome de Jesus. Oro também pelos familiares, do nosso irmão Marcelo, cada um, Senhor, e cada amigo, ó Deus, consola e conforta, Pai, porque a Tua palavra diz que nós devemos confortar os irmãos com a palavra do Senhor, de que aquele que morreu no Senhor, ele não morreu, mas ele vive para sempre, está. E eu louvo pela vida do Teu Filho que está contigo na eternidade, Senhor. Eu quero agradecer pela Tua igreja, pela célula Iavé, Senhor, pela direção desse culto, cada membro, cada irmão, continue dando a eles um crescimento, continue, ó Deus, ajudando esses radicais, Senhor, a crescer, a ganhar almas, Pai. Abençoa, Senhor, a vida da Sara como líder dessa célula, dos demais irmãos, Senhor, que estão ali com ela, as irmãs que estão ali com ela, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós venhamos a avançar. Oramos também pela vida do Mateus, Senhor, que esteve enfermo, Pai, de ontem para hoje, mas que no nome do Senhor Jesus Cristo haja cura, haja milagre, o toque do Teu Espírito Santo também sobre a vida do Rodrigo, Pai, todo esse espírito de enfermidade que tem tocado nos nossos irmãos da igreja, vai saindo agora no nome do Senhor Jesus, Pai. Nós cobrimos e protegemos e pedimos a Tua mão sobre os Teus filhos, para que o sangue do Senhor os cubra e os mantenha livre de todo o mal. Espírito Santo de Deus, assim nós oramos e cremos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Estenda as mãos à frente, permita-me dar a bênção apostólica. Alguns irmãos hoje estão trabalhando, né, outros estão em faculdade, mas os irmãos estão aí nos ouvindo na live, e os irmãos que estão aqui, não deixe de vir às quintas-feiras. Cada culto é um alimento. Terça-feira estava aqui eu, a dona Dalva e o Diego e o Roberto orando. Estávamos em 4, irmão, mas foi uma bênção, em nome de Jesus. Então não perca a oportunidade, amém? Não perca a oportunidade de estar na presença de Deus. Terça-feira nós estamos tendo Tadel na Capitão Casa, por enquanto não temos aqui. Os irmãos também têm a liberdade de estar indo lá, tá bom? E sábado agora, amanhã, depois de amanhã, nós vamos ter a abertura do caderno do livro de ouro da Capitão Casa. A nossa igreja é para a construção do prédio. Vai ser uma tarde de culto, começa 1h30, vai até as 19h30. Nós estaremos com a participação provavelmente entre as 15h30 e as 17 horas. Se os irmãos dos intervalos das células puderem passar lá, será muito bem-vindo, tá bem? Para adorar o Senhor junto conosco lá e prestigiar o momento da nossa igreja, tá bom? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo esse povo de Deus, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Dá um abraço forte, pelo menos 5 pessoas, em nome de Jesus.